Boa noite. Que frio, hein? Você viu? Que bom que você está aqui mais uma vez. Hoje eu preciso fazer algumas correções, falei algumas coisas que falei da minha cabeça, e esse é o problema, né? A gente nem sempre acerta. Eu não tenho problema de me corrigir, sem problemas, mas também não é nada assim do outro mundo. Você vai entender daqui a pouquinho. Mas por isso, fique ligadinho, porque eu vou corrigir algumas informações que eu passei no estudo anterior. Recebi umas notícias fantásticas, algumas pessoas que eu não imaginava que estavam acompanhando, não acompanham ao vivo, mas acompanham depois. E, nossa, que fantástico, né? Para você ver como, na verdade, o estudo da Bíblia, ele transforma as pessoas. E a pessoa comentando que está acompanhando a classe bíblica e que está se tornando até mais calma, está enfrentando melhor as situações da vida. Então, a Bíblia, o estudo da Bíblia, o contato com Deus e com a Bíblia, a sua palavra, transforma as pessoas, transforma a vida das pessoas. Então, isso já me deixou muito, muito feliz. E eu quero que você compartilhe também. Existem pessoas que estão precisando ter um contato com a Bíblia, ter um contato com Deus, e talvez esse seja um instrumento para isso. Então, se você está assistindo, está gostando, compartilha também. Aqui a gente não está preocupado com likes, com publicidade, nada disso, nada disso. Estamos preocupados em espalhar a mensagem de Deus, espalhar o conhecimento da palavra de Deus. O assunto de hoje, como eu já falei na semana passada e falei aí no WhatsApp para algumas pessoas, é a continuação da semana passada e você vai ver que tem implicações no tempo de hoje. E é fantástico como a Bíblia mostra o tempo que estamos vivendo. Então, fique ligadinho, prepare o seu espírito, pegue a sua Bíblia, né? E se você puder agora, a gente vai fazer uma oração para iniciarmos aqui o nosso estudo. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez estamos aqui para o estudo da Tua Palavra. Nós queremos pedir a Tua bênção por todas as pessoas que estão nos assistindo agora, aquelas que vão nos assistir depois, que a bênção que o Senhor tem preparado para cada um que estuda a Tua Palavra esteja sobre essas pessoas e que elas possam compreender. Que agora o Teu Santo Espírito toque no coração de cada um de nós para que nós possamos entender o que realmente a Tua Palavra nos diz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, começando pelas minhas correções que eu estou devendo. Vamos lá. Semana passada nós falamos sobre o santuário terrestre como uma figura do santuário celestial. Tudo isso está perfeitamente correto, né? E nós vamos continuar esse estudo, inclusive. Agora, quando estava falando sobre o juízo, sobre aquela cerimônia do dia da expiação, né, que prefigura o juízo, eu dei a entender de que os pecados que Satanás carrega seriam apenas os pecados que entraram no santuário. E isto é uma informação incorreta. Na verdade, é uma informação correta, mas não que ele vai pagar, digamos assim, apenas pelos pecados daquele que confessou o pecado. Não. Satanás vai pagar o pecado de todas as pessoas. Veja, eu tive que estudar um pouco mais esse assunto durante essa semana e o que acontece? Naquela cerimônia, na cerimônia do santuário, né, haviam dois sacrifícios, dois tipos de sacrifícios. Um era aquele que nós estudamos, é o diário, que acontecia de manhã e à noite. Independente da pessoa ir ao santuário, ir ao templo e confessar o seu pecado. Este
Esta situação prefigura o sacrifício que Jesus fez na cruz por todas as pessoas, por toda a humanidade. Toda a humanidade. Jesus não salvou e Jesus não pagou o preço do pecado só daqueles que um dia vão confessar os seus pecados. Não, Jesus pagou o preço de todos os pecados de toda a humanidade. Agora, existem dois... o pecado, ele tem duas, digamos assim, causas. A minha causa, quando eu escolho o pecado, e a causa do tentador. O tentador, no caso, o Satanás, porque ele tenta as pessoas. Então, quando o sumo sacerdote ia e confessava os pecados sobre a cabeça do bode Azazel, e esse bode ia para o deserto, prefigurando a prisão de Satanás, etc., os pecados que caíam sobre a cabeça e que o Satanás vai realmente pagar são os pecados de toda a humanidade. Por quê? Porque ele tentou as pessoas. E eu não posso tentar as pessoas. Sabe que eu me torno culpado do pecado se eu tentar uma pessoa a pecar? Então aquela pessoa, ela peca, porque foi uma escolha dela, mas se eu a tentei, eu também sou culpado pelo pecado dela. Então, o que eu queria corrigir é que não só aquelas pessoas que confessaram seus pecados, que aceitam o sacrifício de Jesus, é que Satanás vai pagar parte dessa culpa. Não, ele vai pagar todos os pecados cometidos, porque ele tentou todos os pecados, certo? Ele que colocou a tentação perante todas as pessoas, certo? Então, é isso que eu precisava me corrigir. Então, muito bem. Vamos direto então ao nosso estudo, né? Que é uma continuação do estudo passado. Eu espero que você goste do estudo de hoje, mas você vai ver as implicações importantes que nós temos sobre o tempo de hoje. Muito bem. Vamos lá então. Ok. Vamos lá aqui. Isso aqui. Isso. Vamos lá. Então, relembrando, o santuário terrestre ele foi um modelo segundo o santuário celestial, né? Ele era dividido em dois compartimentos, o Santo e o Santíssimo. E o sacerdote oferecia dois cordeiros, um pela manhã e o outro à tarde. E tudo isso prefigura o sacrifício que Jesus fez na cruz, né? No dia da expiação era feita a remoção dos pecados. Jesus hoje está atuando no santuário, no verdadeiro santuário que existe no céu. Tudo isso é uma recapitulação do estudo da semana passada. E hoje nós vamos estudar este diagrama aqui. O que esse diagrama tem a ver aí? Não sei se você consegue ler muito bem, mas esse diagrama é uma representação de uma profecia que está em Daniel 8 e 9. Né? Daniel 8 e 9. E nesta profecia existe a seguinte frase: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que isso significa? Vamos entender o que exatamente isto significa. Muito bem. Primeiro, é claro que talvez é até um senso comum e é uma ideia comum tanto ao cristianismo quanto ao islamismo, a ideia do chamado juízo final. O juízo onde todas as pessoas prestam contas perante Deus, né? E isso é verdade. E a Bíblia fala sobre isso, porque, por exemplo, em Eclesiastes 12, 14, diz assim: Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E existem outros textos que falam sobre o juízo. E como nós vimos na semana passada, o dia da expiação era a representação disso, do juízo. Entendeu? Então vamos lá.
Para onde foi Jesus após a sua ascensão? E aí nós temos então vários textos na Bíblia, no Novo Testamento, né, que vão falar sobre para onde foi Jesus depois que ele voltou ao céu, depois que ele morreu aqui e voltou para o céu. Veja bem, em Hebreus 8, versos 1 e 2, o autor de Hebreus, possivelmente Paulo, está lá dizendo o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Este verso nós já lemos semana passada, mas mostra que Jesus está hoje atuando no santuário celestial. E como nós vimos semana passada, o santuário tinha duas partes, o Santo e o Santíssimo. O Santíssimo se entrava apenas uma vez no ano. E como prefigurava todo o plano de salvação, Jesus vai entrar no Santíssimo, ou já entrou, é o que nós vamos ver hoje, uma única vez. Vamos ver. Muito bem, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então Jesus está no santuário celestial atuando por nós. E o que ele está fazendo? Bom, primeiro, é claro, o ministério de intercessão por nós. Porque ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Então, as pessoas que aceitam o sacrifício de Jesus, e aí sim aquela situação que, quando prefigurada, quando a pessoa confessava os seus pecados perante o Cordeiro, ela levava perante o templo. Então, ela estava ali representando que aceitava o plano de salvação. E nós, algumas semanas atrás, nós também falamos sobre a salvação e um dos passos da salvação, o que é? A confissão dos pecados. Veja como as coisas se encaixam. Então, tanto a pessoa, ela confessava os seus pecados perante o cordeiro que iria ser morto no santuário terrestre, quanto nós, no nosso dia a dia, devemos confessar os nossos pecados a Jesus. Então, é tudo a mesma coisa. É tudo, uma era uma representação daquilo que nós fazemos hoje. Ou seja, e então Jesus, então eu estou dizendo através da minha confissão, que eu aceito o sacrifício de Jesus, e então ele intercede por mim lá no santuário celestial. Muito bem. Agora então, nós vimos dois versos em Hebreus que mostram que existe o santuário celestial, e agora em Apocalipse também. Eu mostrei esse verso aqui para você semana passada em Apocalipse 1. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Aqui claramente Jesus estava perante o santuário celestial. Era uma cena, João viu o santuário celestial. Porque o candeeiro de ouro era um dos utensílios do santuário celestial. Então Jesus estava ali e João viu esta cena. Muito bem. Então Jesus foi atuar como ministro no santuário verdadeiro, tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então não foram mãos humanas que criaram esse santuário lá no céu. Muito bem. E então agora nós vamos entender aqui o que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhãs. Vamos ver aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Eu vou voltar nesse verso aqui daqui a pouquinho, ok? Daniel 8:14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que era então o santuário? O santuário era uma figura do juízo. Tudo isso repetição da semana passada. Então, em um determinado momento da história, o juízo começou ou começará.
Em Apocalipse, nós vemos aqui, Apocalipse 14, também, em algum momento, existe uma mensagem falando sobre o juízo. Apocalipse 14, versos 6 e 7 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja, uma mensagem dizendo que chegou a hora do juízo. E lá em Daniel dizendo, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E a purificação do santuário era o quê? O juízo. Então aqui nós estamos falando sobre o mesmo evento, o juízo, que começou quando? Bom, quando terminou as 2.300 tardes e manhãs, e é o que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Daniel e Apocalipse são dois livros que devem ser entendidos como sendo que, digamos assim, dois livros irmãos, tá? Um ajuda a você entender o outro e vice-versa. Os mesmos símbolos são apresentados e os dois contam a história do ponto de vista do profeta até o fim do pecado. Os dois contam isso. Então, no caso de Daniel, ele vai contar a história do momento onde Daniel estava vivendo, o reino de Babilônia, o império de Babilônia, até que o pecado acabe. E João, quando escreveu o livro de Apocalipse, vai contar a história do momento de João, então toda a história cristã, até que o pecado acabe também. Então os dois coincidem, quando falam sobre um determinado assunto, eles vão coincidir em eventos, quando esses eventos estiverem depois, né, depois que Jesus veio, né? Então quando começa ali o período cristão. Então se os dois, tanto João quanto Daniel, tanto Apocalipse quanto Daniel estão falando sobre o mesmo evento, olha, esse evento tem grandes chances de já ter começado. Por quê? Porque é um evento que já aconteceu depois do que João escreveu, né? Muito bem, vamos ver. Na verdade, as nações se enfureceram. Apocalipse 11 agora. Apocalipse 11, versos 18 e 19. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Veja, este evento descrito em Apocalipse 11 mostra o juízo. Por que eu sei disso? Porque, primeiro, a arca da aliança ficava no lugar santíssimo. E só se entrava no lugar santíssimo apenas uma única vez ao ano, no momento do juízo. Então, esta cena de grande relâmpago, vozes dos trovões, não é isso que está indicando o juízo, mas ser vista a Arca da Aliança no seu santuário é uma cena do local onde se acontecia, onde se prefigurava o juízo. Então, esta cena descrita em Apocalipse 11, versos 18 e 19, é a cena do juízo. Então, a gente tem lá em Apocalipse 14 uma mensagem de que o juízo, que a hora do juízo havia começado, e em Apocalipse 11, uma outra cena também falando sobre o juízo. E em Daniel 8, você tem até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, ou seja, a cena do juízo. Você vê? Então, esses três textos estão falando sobre a mesma coisa, o juízo. Vamos seguir. Então, o que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhãs?
Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, na terra, Deus levantaria um movimento para restaurar verdades jogadas por terra e anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo. Esta aqui é a cena das 3 mensagens angélicas. Então, a prefiguração é um movimento que espalharia a mensagem de que o juízo começou. E nós aprendemos, então, no santuário terrestre, mais uma vez, que o santuário, o dia da expiação era a purificação do santuário. Os 2.300 anos começam, ou terminam, na verdade, no dia 22 de outubro de 1844. E como que eu descubro isso? Nós vamos estudar agora um pouquinho. Muito bem. Que profecia então revela a data do início da contagem de 2.300 tardes e manhãs? Daniel 9. Daniel 9. Por quê? Se você ler Daniel 8 e 9, você vai ver que quando Daniel ele recebeu a profecia de Daniel 8, ele ficou muito preocupado, mas muito preocupado. Por quê? Porque ele achava, ele tinha a certeza que o povo hebreu ele ficaria cativo apenas 70 anos. E isto pela profecia de Jeremias. Isso tudo está descrito lá em Daniel 8 e 9. Ele fala lá, eu lendo a profecia de Jeremias vi que o povo ficaria cativo apenas 70 anos. Quando ele vê esta profecia de 2.300 tardes e manhãs, ele pensou, será que vamos ficar aqui 2.300 tardes e manhãs? Ou todo esse tempo aqui? Sabe lá quanto é. Mas na profecia, cada dia representa um ano, conforme Números 14:34 e Ezequiel 4:7. Então, Daniel de repente falou, nossa, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Então vem um anjo para explicar, porque ele orou muito, Daniel orou muito, para explicar quando iniciaria esta profecia das 2.300 tardes e manhãs. Isto é Daniel 9. Muito bem. Então, o anjo vem e aqui são palavras do anjo em Daniel 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. Aqui o anjo está dizendo o início das 2.300 tardes e manhãs e de um período, seria o período em que o povo judeu ainda teria uma bênção especial de Deus. Então aqui o anjo fala, olha, para o seu povo, o período em que Deus vai dar uma mensagem, uma bênção especial para vocês, 70 semanas, 490 anos. E este período, ele, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Sabe o que é fantástico nessa profecia? É que quando você estuda em detalhes essa profecia, ela marca exatamente o ano que Jesus morreu. Fantástico. No ano 457 a.C., 457 a.C., foi dada a ordem para a edificação de Jerusalém. E se você pega este ano e estica 490 anos, você chega ao apedrejamento de Estevão. Quando começa então a ser pregada o evangelho aos gentios também, aos não-judeus. Mas nesta profecia de Daniel 9, mostra assim, no meio da semana,
naquele meio da semana, ele fará cessar o sacrifício quando o véu no santuário se rasgou e que toda a representação no santuário terrestre já não tinha mais sentido. Coisas que nós estudamos semana passada. Mas esta profecia de Daniel 9, na verdade, é uma explicação da profecia de Daniel 8 e uma explicação do período de 2.300 tardes e manhãs. E o que isso significa? Significa que 2.300 anos depois do ano 457, nós vamos bater no ano de 1844. Então, o que a profecia revela? A data do início da contagem. Que profecia revela a data do início da contagem 2.300 tardes e manhãs? A profecia das 70 semanas. Então, em 1844, Jesus começa o ministério de julgamento, de purificação do santuário celestial. Sabe por que eu acho fantástico em Deus assim? Porque, na verdade, Deus não precisa. Aqui a gente vai ver que Deus abre os livros para que nós possamos ver a vida de todas as pessoas. Mas Deus não precisa disso, ele já sabe tudo. Você entende? Deus sabe tudo. Mas Deus olha que fantástico, Deus é transparente. Ele não só sabe o destino de todas as pessoas, mas ele quer mostrar para o universo inteiro: olha, eu estou sendo justo. Percebe que fantástico, que Deus maravilhoso que nós temos? Ele não precisava dar satisfação, mas ele dá, porque ele gosta de ser transparente. Fantástico isso. Então, neste momento, está sendo revista a vida de todas as pessoas que passaram. Neste momento, não. Desde 1844, a vida de todas as pessoas que já passaram na Terra está sendo revisto perante o universo. Porque para Deus mesmo não precisa. Ele sabe de tudo. Mas perante o universo, a vida dessas pessoas está sendo revelada. Perante todas as pessoas, perante o universo, né? E os salvos, como nós vimos alguns estudos atrás, então, eles verão também este livro, né? Mas só para aqueles que foram condenados, enfim, continuarão o processo de julgamento, onde então os salvos darão as sentenças daqueles que forem condenados. Muito bem. Então Jesus agora ele está desempenhando o papel de juiz, o papel intercessório e de juiz. Porque agora, olha essa pergunta, qual que é um dos papéis de Jesus no julgamento? João 5:22. E esta passagem é fantástica também. Fantástica. Por quê? O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Sabe por que essa passagem é fantástica? Porque, claro, Deus poderia julgar, claro que poderia, Deus o Pai. Mas ele confia ao Filho por quê? Porque Jesus viveu aqui na Terra. Se tem alguém que sabe o que você está passando, porque sentiu na pele o que você está passando, é Jesus. Então, que melhor juiz para julgar você do que aquele que também passou por aquilo que você passou ou que você está passando? Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Então, Jesus é o nosso juiz. Jesus é o nosso juiz e isso é maravilhoso porque ele viveu aqui na Terra. Ele passou pelos mesmos problemas, pelas mesmas angústias que nós passamos hoje. Então ele nos entende. Será que nos entende mais ou menos do que Deus o Pai? Seria difícil até julgar Deus o Pai, né? Mas mais um ato de transparência de Deus. Ele coloca como juiz aquele que passou pelos mesmos sofrimentos que nós passamos. Não é fantástico isso? É maravilhoso quando a gente estuda essas coisas da Bíblia. Vamos continuar. Então, um dos papéis de Jesus hoje é o papel de juiz.
Além do juiz, qual que é a outra função desempenhada por Deus? 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Este é um julgamento aí, né? Aqui na Terra seria considerado um julgamento. Você tem muita chance, né? Porque o mesmo que te julga é aquele que intercede por você, o seu advogado. Fantástico. Ele julga e é advogado também. Então Jesus é julgador, juiz e advogado nosso. É só uma questão de aceitar o que Jesus faz por nós. As chances são gigantes para você se salvar. Ele está fazendo de tudo para que você se salve. Porque ele é o advogado, ele é juiz. Quem julga é aquele que passa pelos mesmos problemas de você. Puxa vida. Fantástico. Muito bem. Então temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. Então o juízo investigativo, o juízo, na verdade, ele é realizado em 3 partes. Quando a gente estuda esse tema profundamente, nós vemos que ele é realizado em 3 partes. Primeiro é o processo de investigação, é o que está acontecendo desde 1844. Desde 1844 e termina pouco antes da volta de Jesus, quando o que nós chamamos de fim da porta da graça, fechamento da porta da graça, quando as pessoas não terão mais chance de escolher de que lado vão ficar. Neste processo, então, esse processo investigativo, a vida de cada uma das pessoas está sendo justamente investigado, né? E este acontecimento está acontecendo lá no céu. Então, o veredito, salvo ou não salvo, está passando lá. Este sim, este não. Este sim, este não. Depois, durante os 1000 anos, os salvos vão rever isso. Olha, este aqui foi uma pessoa, ele não aceitou a Jesus, mas ele não fez nada de mal, vamos dizer assim. Não fez nada de mal. Ele não aceitou, infelizmente, o sacrifício de Jesus por nós, mas ele não fez nada de mal. Então esse aqui sofre pouco. Talvez não sofra nada. Ah, não, este aqui causou muito dano, causou muito sofrimento a muitas pessoas. Olha esses casos absurdos que acontecem, por exemplo, a gente ouve esse caso dessa menina de 10 anos aí que deve, você está sabendo desse caso, certamente. O que faz com uma pessoa que comete essa coisa hedionda? Perdão se essa pessoa um dia for salva, mas ela merece. Percebe como existem sim pessoas que merecem mais e pessoas que merecem menos. Existe, porque o sofrimento que cada uma das pessoas causa às outras e a Deus é diferente. Percebe? Então, neste momento, durante os 1000 anos, as penas vão ser definidas. E quem vai definir essas penas? Os salvos. E então, vem a execução. A terceira fase, depois dos 1000 anos, vem a execução. Todas as pessoas, elas vão rever, vai passar um filme na cabeça delas. Olha, e elas vão aceitar o juízo. Todas as pessoas, todas, até mesmo Satanás, elas vão reconhecer o amor e a justiça de Deus. Então, essa última parte, então, é a execução do juízo. O que Deus julga? O que Deus julga? O que será? Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as coisas, elas serão apresentadas, estão gravadas lá, estão escritas, muito bem escritas, nos livros do céu. Muitas pessoas têm cara de boas, mas por trás estão com más intenções.
Essas coisas estão descritas nos livros do céu. Até as coisas escondidas. Então, o que Deus julgará? Somente as coisas boas? Não. Somente as coisas mais graves? Não. Todas as coisas. Todas as coisas. E todas as coisas, mas tem pessoas que receberam mais luz e pessoas que receberam menos luz. Então, alguém pode perguntar: puxa, mas e aquela pessoa que. E vamos supor, um índio que viveu antes de que Cabral viesse aqui, que conhecimento ele tinha de Jesus? Não sabemos. Talvez nenhum. Muito provavelmente nenhum. Este será julgado pelo conhecimento que ele teve. Agora, você está tendo, inclusive, oportunidade, chegando luz a você. E esta luz é para deixar você, para fazer a sua vida melhor, para transformar a sua vida para melhor. Por outro lado, você terá mais responsabilidade para apresentar perante Deus. Então você e eu seremos julgados de forma diferente do que aquele índio, como exemplo que eu coloquei, que nunca teve contato com a palavra de Deus. Como exemplo, claro. Entende? Porque cada um será julgado de acordo com o conhecimento que teve durante a sua vida. Deus é justo, isso nós nunca devemos, né? E a própria descrição que eu estou dando aqui, essa transparência de Deus é fantástica, né? Não tem nem como duvidar da justiça de Deus. Vamos continuar. E de que modo seremos julgados? Apocalipse 20, 12, e aqui a gente vê. Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Tudo o que nós fazemos, pensamos, está sendo escrito. Nada está sendo, né? A gente acha, pessoas aí acham que podem fazer coisas escondidas que ninguém nunca vai descobrir. Puro engano. Tudo está sendo devidamente registrado nos livros no céu, conforme está escrito nos livros. Agora, será que alguém vai conseguir não ser julgado? Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Todos vão comparecer perante o tribunal. Todos, sem exceção. Muito bem, então todos comparecerão. E o que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Sabe, às vezes parece que essa mensagem do juízo, algumas pessoas, quando recebem esse estudo, quando estudam isso na Bíblia, ficam com medo, mas não é para você ter medo. De forma nenhuma. Primeiro porque, como eu falei, quem te julga? Aquele que viveu aqui na Terra. Que conhece você, conhece os sofrimentos que o ser humano passa, passou por esse sofrimento. Quem que te defende? A mesma pessoa que passou aqui na Terra, que também entende o seu sofrimento, que passou por você, pelos mesmos sofrimentos que você, talvez até mais. Não precisamos ter medo. Precisamos ter medo se nós nos afastamos justamente de Jesus. Quando nós nos afastamos de Jesus, que é o nosso advogado, que é o nosso juiz, aí nós devemos ter medo. Devemos voltar correndo para Ele. Agora, se você está ligado a Jesus, não tenha medo. Essa mensagem não é para passar por medo. É uma mensagem de advertência a quem está longe, sem dúvida. Quem está longe, eu digo, olha, o juízo começou. O juízo começou e a qualquer momento o seu e o meu nome vamos passar por lá. Agora, medo só quem está distante de Deus.
Muito bem, vamos seguir. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Então não tenha medo. Esteja com Jesus. Cada dia, a cada dia. Se ligue a Jesus através da oração, do estudo da palavra, da ação de testemunhar. Muito bem, vamos seguir. O que devemos fazer para sermos aprovados? Nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Estarmos com Cristo. Agora, importante entender, este julgamento está sendo realizado no céu, né? Existe uma norma pela qual as pessoas serão julgadas? Existe, porque hoje, em qualquer parte do mundo, existe uma lei que descreve para cada país e a pessoa deve seguir ou não, e ela é julgada por seguir ou não esta norma, esta lei. E no céu, será que existe uma norma para saber se a pessoa, né, como que procede esse julgamento? Muito bem. Tiago 2, 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Viu? Que lei aqui que Tiago está citando? E em que lugar da Bíblia eu encontro não matarás e também encontro não adulterarás? Os 10 mandamentos, Êxodo 20. Então, continuando. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados, e todos nós seremos julgados pela lei da liberdade. Olha que título interessante João ou Tiago dá para os 10 mandamentos. A lei da liberdade. Interessante isso, hein? Bem interessante. Eclesiastes 12, 13 e 14, versos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha que interessante o autor de Eclesiastes, Salomão, dizendo que guardar os mandamentos. Que mandamentos? Os 10 mandamentos. Por quê? Porque Deus há de trazer a juízo. Exatamente. Então, a lei que vai definir o parâmetro para salvo ou não salvo, a lei, os 10 mandamentos. Se você unir esses dois versículos aqui, você entende isso claramente. Preciso ter medo? Não. Por quê? Porque nós temos um advogado. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, nos perdoa. Mas para aquele que está distante de Cristo, aí então tem que começar a ter medo. Exatamente. Muito bem. Seremos julgados pela lei da liberdade. Muito bem. Nós estamos chegando ao final. Mais uma vez eu digo, não quero aqui deixar ninguém com medo. Muito pelo contrário. O processo de julgamento, que é uma mensagem claríssima na Bíblia, ele já começou em 1844. Nome a nome, as pessoas estão sendo revisadas. É o chamado juízo investigativo lá no céu. Mas precisamos ter medo? Não. Só precisamos temer se estivermos distante de Cristo. Com Cristo, Ele é o nosso juiz e advogado. Que medo a gente vai ter? Não precisamos ter medo de nada. Então, Cristo está atuando no santuário celestial e a profecia aqui revela a data do juízo é a de 2.300 tardes de manhãs. A partir de 1844, Cristo, além de intercedor, atua como juiz. As 3 fases do juízo são o juízo investigativo, que é a que está acontecendo agora. Depois tem o comprobatório, a comprovação, onde durante os 1000 anos, depois que Jesus voltar, e então a execução.
Deus vai julgar todas as coisas e todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo e não há nenhuma condenação aos que estão em Cristo e guardam os seus mandamentos. Eu espero que você tenha 2 compromissos hoje. Eu espero que você tome a decisão de 2 compromissos. Qual? Estar com Jesus, a primeira, estar com Jesus todos os dias. Orar, ler a sua palavra, buscar fazer a sua vontade e obedecer ao que a segunda, que na verdade é uma consequência da primeira, obedecer ao que ele pede, obedecer aos seus mandamentos. De novo, eu peço, leia já lá João 15. Numa das frases de João 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha que coisa. Né? Então, obedecer a palavra de Deus e aos seus mandamentos e estar ligado a Jesus. Uma decisão que você tem que fazer hoje e todos os dias. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos. Vamos encerrar então com uma oração. Querido Pai, mais uma vez te agradecemos por esta mensagem maravilhosa, a mensagem do juízo. Ela é maravilhosa porque nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer porque o Senhor é o juiz e o Senhor é o nosso advogado. E o Senhor conhece os problemas que nós passamos aqui, viveu, passou pelas mesmas angústias que nós passamos aqui. E o Senhor coloca a promessa maravilhosa de que nenhuma condenação há aos que estão junto a Ti. Muito obrigado, Senhor Deus. Mas entendemos sim que é um momento solene e que nós devemos deixar de brincar com nossa vida espiritual, que este processo de estarmos junto a Ti tem que ser renovado a cada dia. Por favor, Senhor Deus, nos ajude a estarmos ligados a Ti todos os dias e que nós possamos mostrar o Seu amor, a Sua bondade e a Sua justiça às outras pessoas também. Esteja com cada um de nós, todas as pessoas que estão assistindo este vídeo, que elas possam ser abençoadas por Ti durante essa semana. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.